Paz do Senhor. Amém. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem forte. Acredito que são coisas que nós não gostamos de escutar, mas a gente precisa saber a realidade do que a gente está vivendo e do que a gente vai viver ainda. Ontem na mensagem no período da manhã que o meu avô trouxe, o pastor Antônio trouxe, ele falou sobre o convite para o sofrimento. E essa mensagem aqui, ela está pronta já tem umas 2 semanas. Então calhou de no dia que eu ia pregar ela, o pastor Almeida veio, eu não preguei, estou trazendo ela hoje, como se fosse uma continuidade, um pouco sobre o mesmo assunto, mas de uma forma diferente do que o meu avô trouxe para a gente ontem. Então a gente, sobre o viver para Cristo, né? Paulo, ele fala que quer nós vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então tudo que a gente faz tem que ser por Ele e para Ele. Só que não é tão simples assim querer viver para Cristo, viver para o Senhor. A gente precisa de fazer muitas coisas, nós precisamos de esforço, de dedicação. E acho que a principal delas que eu quero trazer hoje é a questão da renúncia. Que para servir ao Senhor, para nós estarmos com Ele, nós precisamos renunciar a muitas coisas. E o que é renunciar? O que significa o renunciar? Então aqui, eu pesquisei no dicionário, então renunciar significa recusar, não querer, rejeitar. E essa parte, ela se torna complexa diante das situações que nós vivemos. Desde uma situação simples a uma mais complexa. Então, nós pegamos, por exemplo, um dia de sábado à noite ou domingo à noite. Um tempo chuvoso, um tempo frio. É muito bom a gente estar na nossa casa, estar debaixo das cobertas, assistir um filme, uma série, comer uma pipoca. É muito mais confortável isso. Mas não, a gente deixa, a partir do momento que a gente deixa isso de lado, e mesmo com todas essas circunstâncias, nós saímos da nossa casa para vir adorar a Deus, nós estamos dando prioridade a Ele. Nós estamos colocando o que realmente importa. Só que isso é um exemplo simples, tem coisas muito mais complexas, como nós temos que renunciar aos nossos desejos, renunciar aos desejos da carne, renunciar às nossas vontades, o que nós temos vontade de fazer que não agrada a Deus. Então essa parte ela se torna difícil, e nós precisamos ter em mente que nós precisamos renunciar a essas coisas para que nós possamos viver verdadeiramente para Deus, para o Senhor. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós renunciamos a essas coisas, nós entregamos tudo a Ele. Entregamos as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos. E quando nós fazemos isso, nós entregamos a Ele, nós podemos ficar com o nosso coração tranquilo, porque tudo é por Ele e por meio dele. Todas as coisas são feitas por Ele. Então, a partir do momento que você entrega as suas escolhas, as suas vontades, os seus planos nas mãos de Deus, você não precisa mais se preocupar. Quando nós vivemos, nós entregamos as coisas para Ele, a nossa vida para Ele, nós não precisamos nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, nós não precisamos nos preocupar com o tema que eu vou falar em seguida, que são as perseguições e as provações que vêm na nossa vida, que já vieram ou que podem vir à frente. Então, quando nós entregamos tudo a Deus, nós vivemos para Ele, não significa que nós estamos dentro de uma bolha, protegidos, onde nós não vamos ter doenças, nós não vamos ter perseguições, nós não vamos ter aflições, tristezas. A gente não está numa bolha onde as coisas não acontecem com a gente. Pelo contrário, a partir do momento que nós vivemos para Cristo, o inimigo ele não vai querer que você continue dessa forma. Ele não vai querer que você continue servindo a Deus e fazendo as coisas para Ele. Então começam a acontecer as coisas na nossa vida. Então eu falo brincando assim, mas é até a realidade. Que se a nossa vida nós estamos vivendo de uma forma que parece que está tudo tranquilo, está muito sossegado, não melhora nem piora, a gente está sempre na mesma, a gente tem que ficar um pouquinho preocupado.
Agora, quando a gente está fazendo as coisas e a gente vê que o inimigo está ali indo contra a gente, tentando desanimar, tentando colocar barreiras, tentando jogar a gente para baixo, é um sinal que a gente está no caminho certo. É um sinal que a gente está fazendo as coisas certas. Então, as provações, as perseguições, essas situações, elas vão vir contra a nossa vida. E aí eu tirei um exemplo de Paulo. Ele fala que essa nossa vida terrena, ela é como o mar que está na nossa frente. A gente pega água, um pouco de água nas mãos. Com o tempo, passou um pouquinho de tempo, ela vai escorrendo entre os dedos e a mão fica seca. Essa é a nossa vida terrena, ela passa muito rápido. Mas ele naquela época, os apóstolos e nós nos dias de hoje, nós pregamos a salvação, a vida eterna, que não é esse punhado de água que nós pegamos nas mãos, mas sim todo o mar, toda a grandeza que Deus deixou para nós. Então nós sempre temos que ter em mente isso, que não importa as coisas que vierem, o que nós buscamos é muito maior do que isso, é muito maior do que a nossa vida aqui na Terra. E a gente pega alguns exemplos que eu peguei aqui para mostrar para os irmãos. São coisas que, como nós estamos aqui, talvez não veja notícias, algumas coisas, tem algumas coisas que me surpreenderam muito. Então, primeiro, eu pesquisei na Bíblia como que alguns apóstolos foram mortos, por que eles morreram, porque eles seguiam a Jesus, porque eles pregavam a palavra. Então, alguns exemplos que eu peguei foi de Pedro, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como o Senhor foi crucificado. André, ele foi crucificado, foi colocado numa cruz em forma de X. Você imagina uma pessoa ser crucificada dessa forma, como que deve ter sido difícil. Tiago, ele foi morto por espada. Filipe também morreu crucificado. E Bartolomeu, ele morreu na Síria e a sua pele foi totalmente retirada do seu corpo. Então olha como que essas pessoas sofreram por pregar a palavra do Senhor, por levar o Evangelho à frente. E aí eu peguei algumas, Missão Portas Abertas. É um projeto que tem de trazer informações de todos os cristãos do mundo inteiro e trazer informações para a gente ajudar a eles. Então, cristãos que sofrem perseguições, são martirizados, eles recebem a ajuda desse projeto Missão Portas Abertas. E lá no site deles tem muitas informações. Então lá fala que todos os dias 13 cristãos no mundo todo são mortos por causa da sua fé. Todos os dias 12 templos ou edifícios cristãos são atacados. Todos os dias 12 cristãos são injustamente detidos ou presos e outros 5 são sequestrados. Aí tem outras informações, Há mais de uma década, a Coreia do Norte ocupa a primeira posição na classificação de países por perseguição. Lá ele fala que as pessoas só podem viver fazer cultos em família, dentro do seu lar. Para sair na rua, resumindo aqui o que eles falaram, para sair na rua, por exemplo, eu e meu pai, nós somos cristãos, só que eu moro em uma casa e ele mora na outra. Para a gente se encontrar, a gente tinha que passear pela cidade, e conversar como se a gente estiver falando sobre o tempo, sobre qualquer outra coisa. Só que nessas trocas de informação, eles pedem oração uns pelos outros, disfarçadamente, para que as pessoas não percebam e não sofram perseguição. Então eles não conseguem se reunir dessa forma que nós nos reunimos aqui. Eles trocam pedidos de oração entre uns e outros. Lá, muitas vezes, você possuir uma Bíblia é o suficiente para que toda a família desapareça nos campos de trabalho. Então, lá, se você prega, se você tem uma Bíblia, sofre perseguição você e a sua família. Ou então, muitas vezes, os proprietários dessas Bíblias, eles são levados para o campo de trabalho, que é trabalho pesado, e eles não recebem alimento, não recebem nada, e pelo serviço ser pesado, eles acabam morrendo ali também. A China, eu peguei também essa informação, é o Partido Comunista da China. Ele propaga o ateísmo
E os cristãos lá que pregam o Evangelho, eles são considerados como se eles abandonaram a sua família, eles se separaram das suas famílias. E eles são lá colocados em cárceres, são mortos. Tudo por levar a palavra, por tentar levar a palavra do Senhor adiante. Só que aí, lá nesse Missão Portas Abertas no site, a gente olha que, mesmo com toda essa perseguição, na China o número de cristãos é aumentando cada dia mais. Então, mesmo com toda essa perseguição, tudo que eles passam, toda essa dificuldade que eles têm, mesmo assim, vem aumentando o número de cristãos. Então, nós vemos que a palavra do Senhor, mesmo em meio à dificuldade, ela vem sendo levada adiante, vem sendo pregada. E aí eu trago para nós aqui, para nós fazermos uma reflexão sobre isso. Nós aqui não sofremos essa perseguição. Eu não sei como será esse ano ou próximo ano, dependendo do que acontecer. Eu não sei daqui 10 anos como será. Será que nós teremos essa facilidade? Nós já passamos um pouquinho por isso quando começou a pandemia, onde as igrejas foram fechadas e nós tivemos que fazer os cultos nas nossas casas. Será que isso vai acontecer? Porque eu não digo da gente aqui, mas de muitos conhecidos. No momento em que começou a pandemia e que as igrejas se fecharam, parecia que era o que as pessoas precisavam, a desculpa que elas precisavam para se afastar. Então ali muitos se esfriaram, muitos se afastaram da igreja, muitos deixaram de seguir. Parecia que só precisava daquela desculpa para ele poder se afastar. Então, e se acontecer isso de novo? E se a gente tiver que abrir uma igreja clandestina, igual eles fazem em outros países? E se acontecer, proibirem a Bíblia aqui? Será que a Bíblia vai estar na nossa cabeça, mas principalmente no nosso coração? Nós precisamos ter isso em mente para a gente continuar firme, para a gente continuar forte, porque eu não sei se isso pode acontecer ou se não pode acontecer, mas a Bíblia nos fala que a perseguição vai ser cada vez maior. E a gente precisa estar preparado para não desistir. Até que ponto nós vamos para adorar a Senhor? Até que ponto nós vamos para levar a palavra dele adiante? Então essas perseguições, se elas chegarem aqui, nós não podemos desistir, a gente não pode parar. A gente precisa ir até o final. Em 2019, eu também peguei ali, fala que grupos de rebeldes, o próprio governo lá de Moçambique, eles estavam queimando os cristãos vivos e também estavam incendiando igrejas evangélicas. Então, eu não sei se isso pode acontecer aqui ou não, mas eu sei que eu e os irmãos, a gente precisa se preparar, porque essas coisas podem acontecer ou não. Então, a gente precisa estar firme e forte. E sempre para a gente manter esse foco, para a gente não desistir no meio da jornada, da caminhada, a gente tem que fazer o que Paulo fala ali em Filipenses 1:21. Ele fala que o viver e o morrer por Deus é lucro. Então que a gente vive, que a gente morra para fazer a vontade do Senhor, que a gente continue firme buscando a promessa, porque, como eu disse no começo, a gente não busca uma promessa de uma vida terrena, que a gente morreu aqui e acabou. Não, a nossa promessa é muito maior, é da vida eterna. Então, independente do que vier, independente das circunstâncias, que nós possamos continuar firme e forte na presença de Deus, levando o Evangelho, independente das circunstâncias que vierem. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que a palavra do Senhor venha firmar cada vez mais nos nossos corações e na nossa mente, para a gente continuar levando o Evangelho adiante. Amém?